Olá pessoal, sou Alberto Maciel da MTE. Hoje o assunto é sonda lambda. Estou aqui com uma bancada, com uma mesa técnica de sonda. Nós vamos falar bastante sonda hoje, tipos de sondas, diagnóstico, defeitos, aplicações. Vai ser bem legal, bem bacana mesmo. Porque antigamente você tinha um ou dois tipos de sonda, hoje você tem vários tipos de sonda no mercado. Então vou explicar para vocês como identificar a sonda correta de cada veículo, sabe? Pelo valor de resistência, modelo de conector, posição dos fios, característica interna e externa da sonda. São várias dicas que vai ajudar vocês aí no dia a dia. Tá? Então a sonda, ela começou com a sonda de 1 e 2 fios, no primeiro carro aqui no Brasil, Corsinha, né? Aí depois foi Corsa, Celta, S10, Vectra, Astra. Essa sonda de um fio, ela levava um tempo para funcionar, né? Você tem a sonda lá de um fio, ela tem o fio que é o sinal de respostas e o aterramento dela é feito na carcaça, tá? Então o que acontece? Essa sonda de um fio costumava fechar o loop de 5 a 8 minutos, que era o tempo de resposta para fazer fechar a malha. Então você pega aqui no Corsa, por exemplo, né, um exemplo básico, deu que o primeiro carro com sonda, quando retirava a válvula termostática, né, desse carro, você levava muito tempo para aquecer. Por quê? Porque o loop desse carro fechava em torno de 90 graus Celsius. Quando você tira a válvula termostática que trabalha de 92 graus, esse carro não atingia essa temperatura. E a sonda precisa no mínimo 300 graus Celsius para estar funcionando. Então você não tinha o funcionamento correto do sensor lambda. Aí surgiu o problema de aterramento, tal, aí veio a sonda de 2 fios, tá? Aí resolveu o problema de aterramento. Porém, tinha um problema ainda de aquecimento. Aí a melhoria contínua, né? Sempre vai ser a melhoria contínua, eu preciso melhorar esse tempo, melhorar o tempo de resposta. Aí surgiu a sonda de 3 e 4 fios, aí veio a planar e nós vamos falar bastante sobre isso daí, tá? Antes disso, quero mostrar para vocês aqui a nomenclatura, né? Os códigos das sondas da MTE. Por exemplo, eu tenho aqui a sonda convencional, uma planar, uma banda larga e uma F, que seria uma banda larga também 4 fios. 7834.40035. O que é esse monte de número aqui? Ó? Toda sonda que começa com 7 é convencional. Toda sonda que começa com 8 é planar. Toda sonda que começa com 9 é banda larga, mas aí a banda larga tem 2 modelos, tá? Tem 2 tecnologias. Eu tenho ela de 5 fios e 4 fios. Então vamos voltar lá, ó. 7834.40035. 34 é o modelo do conector. Ponto 40 que é 4 fios. Se fosse 3 fios seria ponto 30, 2 fios ponto 20, 1 fio ponto 10, 5 fios ponto 50. Tem que tomar cuidado às vezes que você tem algum outro algarismo aqui, ó, no lugar do zero, que significa quando você tem algum outro algarismo, você tem alguma divergência nessa sonda. Seja ela a posição dos fios, que é muito importante, vou mostrar bastante isso aqui hoje. Pode ser valor de resistência ou algum acessório que é acoplado no chicote ou na sonda lambda, tá? Então tem que tomar muito cuidado. E o 035 lá? É o comprimento do chicote em centímetros, tá? Então, ou seja, essa sonda aqui ela tem 35 centímetros do sextavado até a ponta do conector. Pois bem, então agora você já sabe a codificação da MTE, né, para cada tipo de lambda. Aqui, ó, por exemplo, aqui é uma banda larga, começa com 9. Só que é uma banda larga, é uma sonda F de 4 fios. Então, ponto 40. Se você pegar aquela de 5 fios, mas tem 6 pinos, ponto 50. E aí vai mudando. Externamente, como consigo identificar o tipo de lambda, sabe? Qual é a lambda correta que está ali no meu veículo? Se é convencional, é planar? Você pegar alguns sistemistas, algumas sondas de outros fabricantes, vai mudando isso aí também. Se você pegar externamente, quando a grelha é a ponta da sonda aqui, ó, onde passa os gases com o oxigênio que fica lá no interior do escapamento. Quando a grelha tem os rasgos nas laterais, é tipo convencional. Quando você tem nas laterais e na ponta dela, dessa forma, é uma sonda planar. E já na banda larga, você vai ter muito semelhante na planar, só que ela vai ter um orifício um pouco maior, é um outro tipo de carcaça, tá? O restante praticamente é a mesma, você vai usar a mesma capa, o mesmo sextavado, é M22, a rosca é a mesma, não muda, só muda para a sonda de motocicleta, que é bem lembrado, bem legal mostrar isso aqui.
Porque assim, ó, eu posso ter uma sonda de 1 fio e 4 fios na motocicleta. Eu tô com uma câmera aqui instalada na minha mesa, eu vou até puxar aqui na câmera para mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é uma sonda de motocicleta. Eu tenho uma rosca aqui menor, um sextavado menor, tá? Aqui é M12. Na Ciclo-Otto, né, se você pegar a Ciclo-Otto e linha diesel, a rosca normalmente, na maioria das vezes, é M18 por 1,5. Aqui já não é um pouco menor. Eu posso ter uma sonda aqui, ó, de 1 fio e uma sonda de 4 fios, uma planar, uma convencional e aqui uma planar. É uma sonda de motocicleta, a MTE também faz sonda para motocicleta, tá? Então vamos voltar aqui nos slides, mostrando internamente como que é interno dentro dessa sonda, qual é a diferença da sonda convencional para planar, tá? Da convencional eu tenho um elemento cerâmico, forma de dedal, é um finger, né, de dedo, com um aquecedor que vai no interior do elemento cerâmico. E na planar? Na planar eu tenho várias lâminas acopladas, sinterizadas a mais de 1000 graus, tá? Junto com as células daqui, ó, da sonda, que gera a sonda planar. Posso mostrar isso para vocês também. Na câmera eu acho que fica até mais legal. Se você tem lá aqui, ó, isso aqui é um dedal de uma sonda convencional de 1 e 2 fios, não tem um aquecedor. E já na convencional, né, comum, eu tenho o aquecedor aqui, ó, junto com o dedal. Então esse aquecedor aqui, ó, resistência PTC, vai do lado interior aqui, ó, do dedal, fazendo com que essa sonda chegue numa temperatura mais rápida, tá? E começa o seu funcionamento mais rápido. Lembra que eu falei que a sonda de 1 e 2 fios levava até 5 minutos para funcionar? Qual é a melhoria aqui da convencional aquecida? 40 segundos. 40 segundos você já tem aqui o aquecimento rápido da lâmina, devido a esse aquecedor. Aqui é uma tensão de alimentação pós-chato, 12 volts direto. E na planar, o que muda na planar? Essa lâmina aqui, ó. Eu tenho essa lâmina que são mais de 15 camadas, 16 camadas, sinterizado aqui, ó. É uma lâmina de cerâmica com o seu elemento sensor, tá? Essa é a sonda planar, onde saem os fios aqui, ó, do aquecedor. Mas internamente, o que muda uma da outra, basicamente é a construção, sua característica aqui do elemento sensor, tá? Outra dica bem legal, bem interessante, porque assim, já que eu tenho hoje diversos tipos de sonda no mercado, né, eu vou mostrar uma a uma, passo a passo para vocês como identificar essa sonda, e uma delas é a posição dos fios. Se você pegar tanto MTE, até outros fabricantes também tem esse procedimento aqui. Quando os fios do aquecedor, que normalmente são os dois brancos, são cruzados, né, em diagonal, normalmente é uma sonda convencional. Você pode adotar isso para MTE e até outros fabricantes, né? Se você pegar assim, paralelos, um do lado do outro, é uma sonda planar. Até então era só uma sonda planar aqui. Só que aí surgiu outras lâminas que eu vou mostrar mais para frente. E dá para mostrar aqui o porquê dessa forma aqui, ó. Vamos pegar uma sonda convencional, tá? Comum. Os fios aqui, ó, são cruzados. Dá para ver aqui na saída da sonda, ó. Os fios são cruzados. Lembra que eu mostrei o aquecedor? Por que são cruzados? Sempre quando você pegar cruzado, até MTE Thomson, né, é uma convencional, porque eu tenho um aquecedor aqui, ó. Olha como que é. Isso aqui são limpados aqui no aquecedor, aí por isso que sai dessa forma aqui, cruzados. E a resistência é muito importante também, a resistência dessa sonda é uma resistência de 3 a 5 ohms, tá? E a planar? Na planar são paralelos, um do lado do outro. Se você pegar, são paralelos na saída, eu mostro aqui, para vocês verem aqui, ó. São um do lado do outro na construção. Outra medida importante que eu falei é a resistência. É muito importante porque pode ser que eu tenha alguma sonda, né, que seja convencional com uma resistência específica. Se você pegar, antigamente você tem lá o Honda, Toyota, Mitsubishi, é equipado com uma sonda específica, com uma resistência específica, normalmente de 11 a 13, tá? Mais para frente surgiram outras sondas
que é de outra tecnologia, que é um sistema igual ao planar, só que é AF, que a resistência muda. O que é importante é que é medir a resistência. Se você pegar qualquer um, vai ter um multímetro na sua oficina. Estou aqui, ó. Vou tirar o reflexo. Vou colocar na menor escala que tem no multímetro, tá? É a melhor opção aqui, a menor escala que tem aqui no multímetro aqui de 200 ohms para você fazer a medição. Eu costumo utilizar esses tipos de agulha, pessoal. Por quê? Porque eu não gosto de perfurar o fio, aqueles perfurador de fio, entra umidade. Isso não é bom porque pode oxidar o fio. Eu costumo usar isso daqui atrás do conector para fazer a medição. Eu estou com uma sonda aqui comum, tá? Vou medir a sonda. Então lembre-se, o que é importante você fazer assim, o diagnóstico, começar o diagnóstico, valor de resistência. Se a sonda não está inoperante, né, se ela ainda apresenta o valor de resistência, você vai ter uma tabelinha para conferir. Se eu medir a resistência dessa da sonda aqui, ó, vai ser em torno de 3 a 5 ohms. Vamos lá medir? 3.7, 3.6 é uma sonda convencional, os fios cruzados. Eu vou ter uma sonda também utilizada no Toyota, Honda, que ela é uma convencional. Só que ela tem uma resistência de 11 a 13, é igual a outra, só que muda o valor de resistência. Então, sempre nos dois brancos, eu vou ficar aqui, ó, branco e branco. Isso é muito importante, gente, ó. A resistência dela, 11 a 13, 11.3 ohms. Temperatura ambiente, outra coisa importante, às vezes a sonda está aquecida, aí como ela é um PTC, ela vai aumentar a resistência, pode chegar em torno de 15 a 17 ohms aqui. Então isso é de grande importância fazer essa medição. Vamos medir a planar? Aqui eu estou com uma sonda planar, e qual é a resistência que deve apresentar na sonda planar? De 8 a 10 ohms. Olha lá. 8.8. Excelente. Tá? Então isso aqui é um primeiro pré-diagnóstico que você vai fazer para saber se a sonda está operante ou não. Porque quando muda esses valores, o veículo não mede, né, não tem a função de medir o valor de resistência, sim a potência do aquecedor. Tem uma regrinha que é mais ou menos assim, ó. Quando eu tenho uma menor resistência, eu tenho uma maior potência e uma maior corrente. Quando eu tenho uma maior resistência, uma resistência maior, eu tenho uma potência menor e uma corrente menor. E o que acontece? O computador do carro, ele não fica monitorando a resistência e sim a potência de consumo, né? A corrente de consumo do aquecedor. E quando você substitui uma no lugar da outra, isso vai ter problema. Vai dar falha lá, código de falha de heater, falha de aquecedor. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse diagnóstico aí. É de grande importância você fazer essa medição. Tá? Alguns outros fabricantes possuem outras cores, né? Nós temos uma tabelinha mostrando, indicando cada pino, cada fio, qual é o valor de o aquecedor, o sinal de resposta. Por exemplo, eu tenho aqui um preto, um cinza e dois brancos. Os dois brancos é aquecedor, o preto é sinal e o cinza ele é massa, tá? Ele é um potencial de massa. Alguns outros fabricantes às vezes pode ter um roxo aqui. Aquele roxo lá, aqui na sonda não importa tanto que não tem polaridade. Às vezes só está indicando lá o positivo e o negativo lá no chicote do carro. Mas é o mesmo tipo de lâmpada. Depois eu vou até mostrar mais para frente esse tipo de lâmpada, que o pessoal fica sempre na dúvida. Posso aplicar aqui o meu sistema? Normalmente você vai pegar esse aí, sistema GM. Sistema GM, você vai ter esse fio roxo. Posso aplicar os dois brancos? Pode. Mas cuidado que são outras sondas no mercado, que eu vou mostrar mais para frente, que é uma sonda que tem um fio vermelho. Já não pode, que é um outro tipo de lâmpada, tá? Vou mostrar que é uma outra tecnologia. Então, voltando aqui, ó, isso serve para banda larga também, porque tem dois modelos da banda larga. Você vai ter uma banda larga de 4 fios, normalmente são 2 pretos, um azul e um branco. Tá? Toda vez que você pegar dessa construção aqui, ele vai ser uma sonda planar, pode ser AF e pode ser uma comum, uma planar normal. E na de 5 fios, que no conector vai ter 6 pinos, quem é o aquecedor daqui? O cinza e o branco. A resistência aqui é de 2 a 3 ohms.
que é uma outra característica. E na banda larga vai ser em torno de 5 ohms, tá? De 5 fios. Então, toda vez que você pegar dessa construção na saída da sonda, você pode também seguir essa regrinha que é bem legal, bem importante. Depois eu vou falar um pouquinho mais da sonda F, que gera muita confusão da posição dos fios e as cores dessa sonda aqui. Por quê? Porque quando o sistema Toyota, Honda, Mitsubishi, você vai pegar Subaru, Suzuki, a maioria das vezes é equipado com esse sistema aqui e te confunde muito. Tem muito problema de aplicação em campo, muito problema de aplicação mesmo. Se você não se atentar nisso daqui, você vai fazer a aplicação errada, tá? Eu vou passar uma dica bem legal para vocês aqui. Que eu sempre faço uma perguntinha, pessoal, posso aplicar, né, uma convencional no lugar da planar? Por quê? Voltando, a 1 e 2 fios eu tenho um tempo de resposta até 5 minutos. Tá? Se você pegar uma convencional comum de 3, 4 fios aquecida, isso aí caiu para 40 segundos. Pô, uma boa melhoria. E a planar? A planar é uma melhoria da convencional. É uma sonda que funciona muito mais rápido. Ajuda a identificar o combustível mais rápido. Então, assim, é bom o carro flex. Não significa que carro é flex tem que ser uma sonda planar, tá? Não depende do combustível. A sonda só lê o oxigênio, não o combustível. Mas você tem uma grande vantagem. Então, como ela é muito mais rápida, caiu para 10 segundos. 10 segundos. E aí eu faço a pergunta, posso colocar a planar no lugar da convencional? Né? Eu posso colocar no lugar da planar, convencional no lugar da planar? Tem gente que fala, pode, não pode, depende muito disso daí, tá? Poder, não pode, tá? Você até pode, mas você vai comprometer a durabilidade do produto. E por que não pode? Na maioria das vezes, você pega aqui na convencional, você tem um pós-chave direto. Tá? Então, quando você dá a partida no veículo, chega a 12 volts constante na sonda. Você tem um positivo direto e um negativo direto. É um positivo pós-chave. E na convencional? Na convencional, ela vai ter uma estratégia modular. Tá? Você tem um PWM. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque assim, ó, tem carro que vai aceitar e você vai liberar esse veículo, e com o tempo vai gerar um código de falha. Tem veículo que já faz a leitura do consumo de corrente e já gera o código de falha imediatamente. Quando a MTF foi desenvolver a sonda lambda para o Onix, nós tivemos problema aqui. Por quê? Porque lá um sinal PWM, você usa uma sonda planar. Não necessariamente. O computador do carro lia com o consumo de corrente aqui e gerava um código de falha. Então isso tem muito problema em campo. Cada veículo tem uma estratégia. Por exemplo, tem veículo que você dá partida, ele pode alimentar, ele faz um pré-aquecimento e desliga. Faz um pré-aquecimento e desliga. Depois que está bem aquecido, ele dá um aquecimento total, né? Aí depois ele está trabalhando bem legalzinho, bem aquecido, aí ele fica chaveando, fica modelando. E o computador consegue fazer essa verificação, saber quanto que está a temperatura do elemento sensor para modular o PWM. E quando eu aplico uma no lugar da outra, eu posso dar um choque térmico. Lembrando que cerâmica é duro, porém frágil, né? É duro, se eu tentar furar aqui com uma furadeira, é bem duro, não consigo. Mas se cair aqui numa altura de 1 metro, você vai apresentar microtrinca na cerâmica e vai romper esse filamento. Então, se você montar uma no lugar da outra, se eu der 12 volts direto aqui e der um choque térmico num elemento cerâmico, vai acontecer a mesma coisa de queda, tá? Vai apresentar microtrinca e você vai ter um problema. Então tem que ser respeitado muito bem a aplicação, tipo de sonda que vai lá. Hoje a MTE está com uma sonda específica para essa linha que eu falei, né? Você vai pegar o Onix, o Cobalt, a Prisma, toda essa linha S10 nova é uma sonda específica que tem um controle específico, que tem um valor de resistência específico, de 5 ohms também. Então você tem que tomar muito cuidado, muda o núcleo da peça, né, que é o elemento cerâmico da peça, muda também. Então tudo isso vai mudando. Então tem que tomar muito cuidado com a aplicação. Mas antes de falar de aplicação, eu gosto de falar de uma regrinha aqui, que vai ser o seguinte, ó. Como eu vou identificar qual que é a sonda que está lá, para eu não esquecer mais, quando é uma convencional e uma
uma planar, tá? Então vou puxar na câmera aqui que vai ficar melhor para mostrar para vocês, ó. O resumo disso tudo que eu tô te falando vai ser assim, ó. Quando é uma convencional, eu costumo falar que é C de convencional, tá? C de cruzados aqui, ó. Os fios aqui na saída da sonda, ó, são cruzados. E C de constante, tá? É a regrinha aqui do C. E a planar? Eu costumo ter a regrinha do P. Então, P de planar, P de paralelos, ó, saindo paralelos. E C, P de pulsante ou PWM. Então, aí você não esquece mais o que é convencional e o que é planar. Só que como as coisas mudam muito, e toda hora é um tipo de lambda diferente, toda hora é um tipo de valor de resistência, aí essa regrinha serve para os carros mais antigos que tem a convencional ou a planar. Se for uma sonda tipo AF, aí já é outro tipo de sonda. Problema bem recorrente que acontece, pessoal, com sonda em mercado. Eu estou aqui na MTE, ajudando no pós-venda, tá? Fazendo aplicação no 0800, é problema de aplicação. Você tem que tomar muito cuidado com o tipo de lambda que vai no veículo, né? Você vendedor, você reparador, né? Qual é o tipo de sonda que vai? Antigamente você perguntava só qual que é o motor e o ano do carro. Hoje você tem que perguntar motor, ano, modelo, sistema, se é 4 cilindros, se é 3 cilindros, se é injeção direta e indireta, que tipo de sistema que tem, qual é o computador, né? Qual que é a unidade de comando eletrônica desse carro, porque tudo isso foi mudando muito, tá? Pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, a linha GM, você pegar Corsa, Vectra, Montana, Astra, Prisma, S10 e aí vai. Qual que é a sonda correta? Qual que é a sonda que eu devo aplicar nesse veículo? Olha como é difícil. Eu costumo sempre falar da Montana, que a Montana é um pouquinho mais complicado. O pessoal liga aqui perguntando qual que é a sonda da Montana e vai no meu carro. Não dá para saber qual que é a sonda da Montana. Eu posso falar assim, ó, a sonda da Montana é essa daqui, ó. Escolhe uma. Você tem que escolher uma. Não dá para fazer isso daí. Senão você vai ficar trocando peça. Então, qual que é a sonda correta? Eu tenho que saber motor, modelo, ano, sistema, etc e tal. E eu tenho tudo isso daqui, pessoal. Tudo isso daqui dá nesses carros aqui. Eu vou colocar na câmera novamente, para depois eu vou mostrar uma a uma, tá? Vou pegar a Montana como exemplo, para você ver como é complexo fazer a aplicação dela e não é tão simples assim. Aqui, ó. Eu tenho a Montana 1.8, as primeiras que saiu, tá? 2004 e 2005, 1.8. Que sonda que eu tenho nessa Montana? Eu tenho uma 7891.40.035.045, o comprimento não importa tanto, não altera o valor de resposta dela, tá? Muita gente pergunta isso daí. Se eu tenho uma sonda com 1 metro, né, vai ter uma perda? Não. Se você lembrar lá no Santana a sonda vai lá quase perto do trambulador, lá embaixo. Ela tinha 1,20 m e não alterava o tempo de resposta dela. Então a Montana 2004, 2005, que sonda que eu tenho? Uma 7891.40035. 7891 é esse modelo de conector aqui, ó, que tem uma trava maior. E a posição dos fios? A posição dos fios vai ser assim, ó, cinza, preto, branco e branco, tá? E a 2005 a 2006 já muda, então aqui é 2004, 2005. Se você pegar 2006, 7, 8, que sonda que eu tenho nessa Montana? Eu já tenho uma sonda planar. Que sonda que é? A 8891.40.046, aí o comprimento vai de acordo com o ano do carro. Então, o mesmo conector, mesma posição, cinza, preto, branco e branco, só que é uma sonda planar, a ponta dela, a posição dos fios, certo? Então, 2006, 7, 8, mesmo carro. E o Corsa também está aqui, tá? O Corsa vai entrando aqui. Aí eu vou pegar a Montana 2009, 10 e 11. Qual é a sonda? 8834.45.040.
que mudou? Mudou o conector. Ele, apesar que ele é muito semelhante, ele tem um guia interno lá dentro. Ó, deu para ver bem, legal. E eu tenho aqui a posição dos fios cinza, preto, branco e branco. E é uma sonda planar. Tá? 2009, 10 e 11. Onde está o problema aqui na Montana, aqui, ó, o gargalo? 11, 12, 13 e 14. Eu tenho a mesma sonda, o mesmo conector, ó, com a trava menor. E o que vai mudar, pessoal? A posição dos fios. Observa aqui, ó. Aqui eu tenho preto, cinza, branco e branco. E a outra? A outra vai ser cinza, preto, branco e branco. Então, uma é 9, 10 e 11, a outra é 11, 12, 13 e 14. Mas a Montana é 2011. E qual é a sonda que eu vou utilizar? Qual é a sonda que eu vou aplicar nesse veículo? Aí vai depender do sistema, tá? Vai depender qual é o mês que ela foi fabricada. Então tem um problema aí. Se você pegar a Montana frente Corsa, vai estar assim, ó, cinza, preto, branco e branco. Se você pegar a Montana frente Agile, já vai estar preto, cinza, branco e branco. Então vai mudando. É uma dica bem legal passar para vocês. E também, quando o sistema lá muda, você vai ter uma sonda nesse carro que vai ter esse conector aqui, ó. Você vai ter esse conector. Ele é o mesmo conector, mas vai estar cinza. Se você pegar o Agile tem esse conector, que vai ser a mudança da posição dos fios, tá? Então tem que tomar muito cuidado nessa aplicação. Parou por aí? Não. Tudo isso eu estou falando, é Montana, não é só Montana não. Corsa, Meriva, Zafira, Vectra e vai. O Corsa você tem que saber se ele é o Classic, se ele é o Corsa frente Montana, né? Se ele é aquele último Corsa, o Corsa, ele parou em 2012, aquele frente Montana, mas você continuou com o Classic, 13, 14, que também muda esse tipo de lambda, e que é o mesmo tipo de lambda do Onix, que não parou por aí, a Montana continua aqui, ó. Então, aí aqui eu já entro novas aplicações também na linha GM, que é a Spin, o Onix, o Prisma, o Cobalt, e continuou também lá na Montana. Então vou ter aqui, ó, a família é uma sonda já específica, que é a 8701, a 8702. Se você pegar 16 em diante, 8703, 8704, naquele modelo anterior, a sonda pré e pós são iguais. Nesse não mais. A sonda pré é uma sonda e um modelo de conector. E na sonda pós é outro conector. Então às vezes você tem o Pocayoke aqui, ó. Essa daqui é a pré, 8701 e 8702 é a pós. E aqui também não tenho como montar uma no lugar da outra. Por quê? Porque tem umas guias, né? Tem uns guias internos. O guia não permite. Aí você vai pegar o Cruze. O Cruze eu tenho uma sonda específica com um conector semelhante a esse e muda a trava. Tá vendo que tem uma trava interna? O que muda aqui, ó? A trava é deslocada. Isso acontece muito, tá? Detalhezinho, você tem o mesmo conector, mas os guias são diferentes, os guias são deslocados. Tem que tomar muito cuidado com essa aplicação, pessoal. Isso aí são diversos. É só na linha GM? Não. Outros veículos também acontece isso. Se você pegar na linha Ford, até tem um segmento aqui da linha Ford, ó, que é outra família, que vai mudando o conector. Você tem na pré uma, se você pegar os motores Sigma, né, do Fiesta, do Ford Ka, da Export, você vai mudando o modelo de conector. Às vezes a sonda lá é uma sonda específica também, então muito cuidado. Olha aqui, ó. Você tem aqui, ó, no meio, tem que ainda deu certo aqui, ó. No meio você tem uma sonda que os guias são centrais aqui, ó, no centro. Aí eu tenho uma sonda lá na esquerda que mudou a posição do guia, e a sonda aqui na direita também é o oposto da sonda lá da direita, muda a posição dos guias. E isso às vezes é uma bagunça na hora de fazer essa aplicação, porque você vai pegar a Ford Ka, essa é a pré, aí você vai lá na Export, aí passa a ser essa a pré, e vai mudando. Até muda assim? Não, na verdade a montadora muda muito, né? Então você tem que tomar muito cuidado.
voltando aqui para os nossos slides aqui, então todos esses carros aqui, que são esses modelos de conectores, são muito semelhantes. Então vai mudando aqui, ó, modelos de conector, as travas, os guias, vai mudando se é planar, se é convencional. A gente tem uma tabelinha indicando cada sonda que tipo de cor que é, os fios, né? Quem é a alimentação, quem é o sinal de resposta, quem é o massa. Isso aqui é bem importante, você tem que saber isso aqui, tem essa tabelinha aqui, tá? Tem que tomar muito cuidado. Até agora, todas as sondas que eu falei é uma sonda comum, seja ela planar ou uma finger, que você vai pegar um valor senoidal, né? Você tem aqui, ó, um gráfico de 100 a 900 milivolts, que é a amplitude da sonda, e aqui você tem, né, a frequência, que é o tempo de resposta dela. Eu costumo falar assim, ó, que uma sonda comum funcionando, o valor é de 50 a 900 milivolts. Se eu tiver uma sonda de 100 a 800, ela está operante ainda. Se eu tiver uma sonda de 200 a 700, está tendendo uma sonda envelhecida, tá? Tem que tomar muito cuidado. Quando eu estou com um sinal acima de 500, 400 milivolts, significa que eu tenho uma mistura rica. Nesse momento você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a sonda está informando que a mistura está rica. Às vezes é um problema eletrônico, você passa o aparelho e indica o componente e a sonda. O problema maior é quando é um problema mecânico. Tá? Quando é um problema mecânico, por exemplo, aqui pode ser um bico injetando demais. Pode ser até mesmo um gap de vela fora, tá? Uma bobina ineficiente. Porque você está entrando oxigênio, tá? Aí você está entrando combustível e não tem queimo suficiente para queimar esse combustível, vai gerar uma mistura rica. E o computador vai tentar empobrecer, não consegue, vai tentar empobrecer, não consegue. Indica sonda, e nem sempre é sonda. Então se você pegar, quando você tira, o diagnóstico até te ajuda. Estou com uma sonda aqui, que faz até, você consegue até identificar. Vamos puxar aqui, ó, na câmera, quando você pegar uma sonda preta dessa forma aqui, ó, isso aqui é mistura rica. Ela está com fuligem. Não necessariamente é a sonda que está com problema. Você tem que identificar por que está dando mistura rica. E quando a mistura está pobre, fica esbranquiçada. Então só de tirar a sonda, você já consegue identificar se a mistura está rica ou se a mistura está pobre. Né? Isso aqui ajuda a fazer o diagnóstico. O que eu costumo falar sempre é fazer um trabalhinho assim, ó. Se a mistura está rica, excita uma mistura pobre. Desliga um bico. Se ela responder rapidamente, a sonda está operante. Se ela não responder, infelizmente, você já perdeu o sinal. E se a mistura está pobre? Aí você excita uma mistura rica, você pulveriza combustível no corpo de borboleta. Da mesma forma, ela tem que responder. Caso ela responda, está ok. Caso ela não responda, ela está, né, ruim mesmo. Agora, meus amigos, se a sonda estiver apresentando uma baixa amplitude com uma baixa frequência, aí não tem mal o que fazer. Você vai ter que substituir essa sonda. Essa sonda provavelmente é uma sonda já cansada, envelhecida. Tá? Quantos mil quilômetros dura uma sonda? Dura mais de 100 mil, mais de 150 mil. Isso se o carro estivesse em condições perfeitas, né? Estiver tudo funcionando certinho, bonitinho. Mas se você tiver um combustível duvidoso, ou se você tiver alguma anomalia no carro, você não fez a manutenção preventiva do carro, isso daqui cai rapidamente. Combustível ruim, nem 1000 quilômetros já está dessa forma, infelizmente. E não tem como limpar mais sonda, você vai ter que trocar essa sonda aqui. Então toma muito cuidado na hora do diagnóstico, tá? Existe uma norma OBD-BR2, isso aqui foi em 2009 em diante, no finalzinho de 2009, eu me recordo bem, acho que foi o Celta, foi um dos primeiros carros a ter duas sondas, né? Você tem uma sonda pré e uma sonda pós-catalisador. Muita gente confunde a sonda pré e pós-catalisador. Por quê? Como funciona? O catalisador está lá para fazer eficiência catalítica, para quebrar aqueles gases nocivos e transformar para gases inofensivos. Tá? Então, normalmente, aqui ó, eu tenho nesse gráfico um sinal de uma sonda pré, o verde, e o vermelho de uma pós. A pré vai ficar oscilando, tá? De 50 a 700, 800 milivolts, e a pós não pode. Quando você dá partida no veículo, ela até
né, fica oscilando junto com a pré. Depois o catalisador aquecido, em alguns carros demora até um tempo a mais, tá, para começar a funcionar. Aí é normal que ela esteja aqui embaixo, ou pode ser que ela também esteja aqui em cima. O que não pode acontecer do catalisador estar bem aquecido e a sonda secundária estiver funcionando igual a primária. Isso significa que você está com um problema no catalisador. E está tendo muito problema de diagnóstico, porque quando o catalisador está entupido ou obstruído, né, você começa a comprometer também o sinal da primária. Porque tem certa saturação, certa obstrução, que aí a sonda primária começa a ter problema. Tem gente que vai lá e tira, né, a marmita, tira o catalisador, a cerâmica do catalisador. Você vai ter problema também na sonda primária. Os gases passam tão rápido junto com o oxigênio que a sonda não vai conseguir fazer a referência do oxigênio da atmosfera com o escapamento. Você vai ter um grande problema aqui. Então você tem que tomar muito cuidado, tá, na sonda pré e pós-catalisador. Alguns veículos são iguais, outros não, né? A sonda pré é uma, a sonda pós é outra. Ainda mais quando assim, você tem uma sonda específica, no caso aqui, ó, 13 ohms, eu comentei bastante lá do Honda, Toyota, por exemplo aqui o Etios. Se você tem um Etios até 2016, você tem uma sonda de 13 ohms. Se você pega 16 em diante, já é uma sonda F, com o mesmo conector, que é uma sonda específica. Eu consigo até mostrar aqui para vocês na câmera. Eu tenho essa sonda aqui, ó, o mesmo conector, tá? Eu tenho uma sonda com uma resistência de 3 a 5 com esse conector aqui, do Etios, de 11 a 13 na verdade, na do Etios, mas você tem o mesmo com 11 a 5, o mesmo conector. E pode ser que eu tenha uma sonda específica, que é uma sonda AF. Lembra das minhas agulhas? Que eu falei que eu costumo utilizar essas agulhas aqui, ó. Se eu perfurar aqui, ó, atrás da gomita, aqui, ó, eu evito perfurar o fio e pegar umidade no fio. Então a ideia é você fazer isso aqui, ó, para medir o valor de resistência, que te ajuda bastante, tá? Então vamos voltar aqui, ó, na aplicação, para você ver como é bem complicado essa aplicação do Honda, do Toyota. Honda, Toyota, Mitsubishi, Subaru, né, Suzuki, tem que tomar muito cuidado com a aplicação. Então até 2016 eu tenho uma sonda de 13 ohms que vai ter o sinal que todo mundo conhece, que é um sinal senoidal, que ela tem uma sonda dedal, tá? E os fios são cruzados. Se eu pegar o mesmo veículo 2016 em diante, eu já tenho na sonda pré uma sonda F, que é um outro tipo de sonda, e na sonda pós eu tenho uma sonda planar. Posso ter uma sonda específica com um valor de resistência de 13 ohms, depende muito do sistema. Então, mas o que é sonda F? Aí começou. Lembra da melhoria contínua? Tem que ser, né? A melhoria contínua é uma sonda como se fosse de banda larga, porém 4 fios. Toda vez que você pegar na MTE 2 fios pretos, um branco e um azul, é uma sonda F, tá? O sistema original desse carro às vezes trabalha lá com essas cores, pode ser convencional, planar, AF e uma resistência específica. Por isso que é importante você medir a resistência, porque você olha lá a posição dos fios e o valor de resistência. Porque quando sai original de fábrica, sempre nesses carros asiáticos vão ser 2 pretos, um branco e um azul. Os mais antigos, bem antigos mesmo, você consegue achar até com um fio verde, tá? Quem é aqui, ó? Os 2 pretos é aquecedor. Esse aquecedor dessa sonda F é de 2 a 3 ohms. E o azul é sinal e o branco é massa. Tem que tomar muito cuidado, tem muita gente confundindo essa sonda aqui com uma sonda planar. Que apesar de ela é uma sonda planar, mas é como se tivesse 2 lâminas, que ela tem a bomba de oxigênio também. Só que o que acontece? Ela não gera mais tensão. Ela não tem mais o sinal senoidal. E é um outro detalhe importante na hora de fazer a medição, que você vai fazer com um multímetro, com um scanner, dependendo se não estiver atualizado, você não consegue efetuar mais o teste, porque ela gera valor de corrente. Se você medir lá no fio azul e no branco, não tem o sinal senoidal. Aí o ideal aqui, ó, é 0 mA, que a mistura está ideal, a estequiometria está perfeita. Tá? Abaixo de 0, né, ou seja, negativo, a mistura está rica. E quando está positivo, a mistura está pobre.
Você viu que inverteu, é o contrário. E tem muita gente fazendo diagnóstico errado, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de lambda, né? Volto a falar, os carros asiáticos pode ser que tenha AF ou uma planar, e com um valor de resistência e verificando se está aplicando microampere na sonda, você sabe se é uma sonda AF ou não. Esse tipo de lambda, porque é uma banda larga de 4 fios, que ela tem um circuito eletrônico na UC, uma unidade de comando eletrônica, por isso que você não pega mais aquele sinal senoidal. Então, no computador do carro, tem esse circuitinho eletrônico aqui. Ela é uma lâmina igual a da planar, né? Que você tem a câmara de difusão, os eletrodos de platina, né? Você vai ter o aquecedor na lâmina, aquela lâmina da planar, e o circuito eletrônico está no computador do carro. Aí nós temos a sonda de 5 fios também. Então, normalmente, esses carros que eu falei de TSI são de 5 fios, porém tem 6 pinos, tá? Tem que tomar muito cuidado. Você lembra que eu falei do circuitinho eletrônico? Vamos voltar aqui na câmera, ó. Eu tenho uma lâmina aqui de 5 fios e ela vai ter 6 pinos no conector. Por quê? O que eu tenho aqui dentro? Aqui, ó? Eu tenho aquele circuitinho eletrônico que eu falei que na linha Honda está lá no módulo, aqui está no conector. E eu também não tenho como testar essa sonda com multímetro, eu não tenho como testar essa sonda com um osciloscópio, que é uma baita ferramenta, uma grande ferramenta, mas infelizmente eu não tenho como testar. Aí esse tipo de sonda é alguns scanners específicos, né, atualizado, ou o sensor teste, né? Nós temos uma parceria com a Hybrid que desenvolveu um equipamento para testar esse tipo de lambda, testa os sensores também, né? Mas é bem legal, bem dinâmico ele, porque eu consigo testar direto no produto, na sonda pré, pós, sonda convencional, planar, tá? E eu consigo até mostrar esses testes para vocês, né? Ver a diferença do tipo de sinal da sonda convencional para a sonda planar. Vamos fazer esse teste aí? Bom, pessoal, estou desse lado agora para fazer o teste aqui. Eu tinha falado a diferença da planar para convencional, na verdade é da banda estreita para banda larga. Vamos fazer os testes aqui agora para você ver a diferença, tá? Então, com o sensor teste eu consigo medir direto no equipamento, tá? Direto na sonda, direto no produto, com o equipamento. O sensor teste é fantástico fazer essa medição. Tanto na linha diesel quanto na linha Otto, vocês podem estar vendo aqui, vou testar uma sonda da linha Otto. Vou começar com uma banda estreita primeiro. Eu tenho aqui o que eu posso estar testando aqui, teste de catalisador, que é a sonda pré e pós-catalisador, sinal de tensão, diagnóstico, mas como eu falei que é sempre importante ver o valor de resistência, lembra? Ó? Aqui eu consigo ver, eu estou com uma sonda comum, uma convencional, lembra que a resistência é de 3 a 5 ohms, aqui está 4.4 ohms. Lembra do valor de corrente que é importante? 1.8 ampere. Às vezes você tem um valor de resistência, mas você não tem a corrente. É um problema. Então esse equipamento é até fantástico para você pegar como que está o controle de corrente. Então tá ok, meu primeiro teste aqui. Aí eu posso fazer uma leitura completa, né? Ou posso verificar também aqui, ó, o sinal de tensão, que é aquele sinal que você costuma já fazer avaliação com o osciloscópio ou com o scanner que você costuma utilizar. Ela estava fazendo a rampa de aquecimento. Vou utilizar aqui o meu combustível, que vai ser um gás específico, é um gás propano, e vou fazer o teste na sonda banda estreita, tá? Deixa ela estabilizar bem. Você vai ver a diferença da banda estreita para a banda larga, não planar. Tá? Porque a banda estreita pode ser uma convencional ou uma planar. Vou aquecer aqui, ó. Coloquei combustível, mistura rica. Eu tirei o combustível, ó, mistura pobre. Leva aquele tempinho. Aqui, ó. Coloquei o combustível, rico. Tirei, pobre. Daqui a pouco ela começa a aquecer bem e vai ficar bem uniforme esse sinal. Você vê que é aquele tempinho lá da convencional de 40 segundos, mas aqui eu já consigo simular direto na sonda, ó. Agora tá, ó, que sinal bonito, ó. Rico, pobre, rico, pobre. Coloquei o combustível, mistura rica. Tirei o combustível, mistura pobre. Coloquei o combustível, rico e pobre. A sonda tá muito bom. Muito bom o sinal da sonda aqui, viu? Isso é a banda estreita, você consegue ver no osciloscópio, você consegue ver com o seu scanner. Eu posso fazer o teste aqui também, voltando aqui, ó, na banda larga. Existem algumas versões, 4.2 e a 4.9.
Aí eu medi aqui, eu estou com uma sonda aqui que é uma 4.9. Eu posso testar ela tanto no veículo com esse equipamento quanto de bancada. Eu estou numa bancada aqui, eu vou testar na bancada. Interessante aqui fazer um diagnóstico do aquecedor, tá? O aquecedor para ver se a célula está ok. Lembra que a banda larga é como se fosse duas células, tá? É como se fosse uma célula do aquecedor e uma célula aqui de NURST. E eu vou fazer uma leitura completa. Aqui que está o X da questão, aqui, ó, o pulo do gato. Que a sonda banda estreita, você não lê o oxigênio dela. A banda estreita, você não vê o fator lambda. Na banda estreita aqui, ó, você não consegue ver a corrente de IP, corrente de bombeamento e qual que é o AF. Esse sinal que é bacana, ela vai estabilizar, ó, vai chegar próximo dos 21%, que é o oxigênio que temos na atmosfera. E a mistura aqui está pobre, ó, tá com oxigênio da atmosfera, próximo dos 21%, o fator lambda está maior que 1, né, tá bem pobre aqui, ó, acima de 1, quase 5. O AF seria a estequiometria como se fosse do combustível, né, o 14 por 1, aqui está mais de 70, e a corrente de IP. Então agora eu vou fazer o mesmo procedimento, ó. Vou colocar a mistura rico, ó, como é rápido, ó. Rico, o oxigênio zerou, a lambda ficou menor que 1, sinal negativo e o AF caiu. Tirei o combustível, você vai ver que vai subir tudo. Tirei o combustível, mistura pobre. Coloquei o combustível, mistura rica. Fator lambda menor que 1, rico. Maior que 1, pobre. Então você vê como é instantâneo, é rápido. Essa sonda é muito mais rápido do que uma banda estreita. Então com esse equipamento eu consigo fazer a avaliação como que está, né, o fator lambda, a estequiometria, o AF e a corrente de IP. Olha lá, mais uma vez, ó, rico, tirei, pobre. Então você viu que aqui é muito mais rápido, é uma resposta dinâmica direto para o módulo. Então pessoal, você viu que legal a diferença da sonda convencional para a banda larga, né? Por que isso daí? Por causa do tipo lá de conector, do chip, que eu mostrei para vocês. Então, o que acontece? Porque tem aquele sinal lá de fator lambda, valor de oxigênio, estequiometria, o valor de consumo de corrente, porque nessa sonda aqui você tem, né, a célula de NURST, aí você tem a célula da sonda de referência, de ar referência, o aquecedor, e o meu chip está dentro da sonda aqui, ó, que está no conector aqui, não mais lá no unidade de comando eletrônica. Por isso que eu tenho esse tempo de resposta mais rápido. Então, lembrando, a sonda convencional ela gera um sinal para o computador do carro e o computador do carro, né, unidade de comando eletrônica, vai processar esse sinal para achar a estequiometria, para achar o fator lambda. Essa sonda de banda larga, ela já dá o sinal mastigado, vamos dizer, o sinal pronto com o módulo. Né? Lembrando que eu falei lá que a maioria dos carros TSI utiliza essa sonda de 5 fios, os carros turbo. Por quê? Porque é um sinal muito mais rápido. Você viu como ela é bem rápido no teste, porque lá, lembra, a convencional comum de 1, 2 fios, quanto tempo era mesmo? 5 minutos. E a convencional aquecida, 40 segundos. E a planar, 10 segundos. E uma F, 5 segundos. Praticamente a banda larga de 5 fios é instantânea. Você deu partida, ela já está funcionando. Então essa é a evolução, essa é a melhoria, né? O tempo de resposta da sonda, tá? Então isso aí vai mudando muito, né? Tudo em função disso, porque a sonda banda larga e a banda estreita ela é limitada. Ela tem um sinal de ar referência aqui, de estequiometria, até 28 partes por 1. Lembrando que o teor de oxigênio lá na região, né, na atmosfera, é só 21%. A banda larga, como ela tem essa célula dela, essa bomba de oxigênio, né, é finito, ela produz, né, o quanto necessário. Tá? Então, ela é muito mais rápida. Então, essas são as modificações, só que toda hora o campo vai mudando, né? Os tipos de sondas, toda hora vem uma sonda nova, por isso eu sempre chamo a atenção, fica atento, né? Em campo, no mercado, evolução, as tecnologias. Aí surgiu agora uma nova geração, é uma sonda, praticamente uma planar, com um sistema também de aquecimento rápido, tá? Que é uma sonda de tecnologia nova. Então, é a sonda que tem um fio vermelho aqui, ó, tem que tomar cuidado. Lembra que eu falei lá que em alguns sistemas tem a sonda do fio roxo? Posso colocar uma planar? Posso.
Então era uma comum. Aí surgiu agora, se você pegar em algumas aplicações, na linha Fiat, na linha Nissan, na linha Renault, na linha Volkswagen, a sonda, né, de nova geração, nova tecnologia, que é a sonda de fio vermelho. Então você tem que tomar muito cuidado. É uma sonda que ela também tem como se fosse uma bomba de oxigênio igual a sonda F. Só que ela não tem um sinal, né, igual a da F, que é um sinal contínuo, que seria o sinal de valor de corrente, né? Ela não vê os consumos de corrente, ela chaveia. Então é uma sonda mais rápida, tá? Você tem uma melhoria nessa sonda, muito mais rápido o seu aquecimento, muito mais rápido o seu funcionamento. Eu não tenho problema de contaminação com oxigênio externo, né, que ela já consegue produzir seu próprio oxigênio, só que eu não posso substituir outros tipos de lambda no lugar desse aqui. Se você verificar assim, ó, se você pegar na linha Volkswagen, por exemplo, eu posso ter uma sonda com fio vermelho, essa nova tecnologia, e eu posso ter no mesmo carro, tá, no mesmo motor modeliano, só que muda o sistema, o tipo de sonda. Então, se eu voltar aqui na câmera, eu tenho esse conector aqui, que é da família 79, 89, que é da Volkswagen, né, que é um modelo de conector bem conhecido. E aqui eu tenho dois brancos, um cinza e um preto. Se você pegar nos motores MSI, né, motor MPI, você pode ter essa sonda, dependendo do sistema que está lá no veículo, tá? Um sistema com a unidade de comando eletrônica, e no mesmo motor eu posso ter ali fio vermelho. Você tem que tomar muito cuidado com essa aplicação. Isso também serve para a linha Renault, por exemplo. Renault e Nissan, eu vou ter lá no Logan, né, no Clio, em outros carros, no Sandero, March, aí vai as aplicações no sistema Nissan, Renault. Esse conector é bem conhecido também, que é o 8960. E no mesmo veículo, o mesmo conector, fio vermelho, com essa nova tecnologia. Então é uma sonda que funciona mais rápido, é uma sonda que tem o tempo de resposta rápido, ela tem essa bomba de oxigênio. Eu não posso aplicar essa no lugar dessa, por quê? Porque essa sonda aqui, ela recebe aqui 1 microampere. Tá? Ela recebe 1 microampere na sonda para gerar a mistura pobre, e essa não. Então, se eu colocar a planar no lugar dessa ou vice-versa, eu vou ter problema, vai gerar código de falha, porque a resistência também é diferente. Tem que tomar cuidado, o valor de resistência também muda, e isso vem mudando cada vez mais. Às vezes você tem esse conector que esses guias são deslocados também, muda o guia do conector, tá? Na linha Nissan, vai mudando muito. Então você tem que tomar muito cuidado com a sonda de fio vermelho. Só cuidado com, às vezes você pega lá na linha Volvo, Audi, que tem uma sonda com fio vermelho, e você vai achar que é uma sonda lá da MTE na família 84, tá? E não é. É uma sonda de titânio. A MTE não tem essa tecnologia. É uma sonda que é rara, foi pouco utilizado nos veículos, mas você tem que tomar muito cuidado. Serve até como dica quando você deparar com um carro que vai ter um fio vermelho, porém um amarelo também, um preto e um branco. É uma sonda titânio e ela recebe tensão e varia a resistência. E se você colocar qualquer outro tipo de lâmpada, você pode queimar o computador do carro, tá? Tem que tomar muito cuidado. Então essa sonda aqui, se você pegar as aplicações, ó, Nissan, Volkswagen, Fiat, até motocicleta, né, Ducati, MV Agusta, tem esse tipo de lâmpada aqui. Tem que tomar muito cuidado na hora dessa aplicação. Então eu sempre falo na aplicação que é importante. Tanto que nós temos um material, um catálogo bem dinâmico aí, mostrando lá certinho o motor, modeliano, qual tipo de sonda que você vai aplicar, qual é a sonda correta para cada carro, sistema. Você tem que ficar hoje de olho. Sistema, se ele é 3 ou 4 cilindros, se ele é TSI, né, se é injeção direta ou indireta, que vai mudando o tipo de lâmpada, tem que tomar muito cuidado. E mesmo assim, por quê? Porque às vezes dá retorno. E o retorno gera garantia. Garantia é dinheiro jogado fora, tem que tomar muito cuidado, é tempo, você perde tempo. A MTE tem garantia, né, de 1 ano dos seus produtos, já incluso os 3 meses previstos pela lei. Tá? Então todos os produtos da MTE possuem
1 ano de garantia, mas tem que tomar muito cuidado lá, porque às vezes você pode estar fazendo uma garantia e é uma garantia indevida, tá? Então você sempre tem que seguir o material lá, passo a passo, para identificar tipo de produto correto, para não fazer a aplicação errada. Então a MTE ainda disponibiliza uma tabela muito legal, muito interessante, por quê? Porque tudo que eu falei aqui é difícil de você gravar, é muito valor de resistência, posição dos fios, tipo de conector. Esse tabelão, ele mostra tudo isso, ó, que tipo de sinal que tem na convencional, na planar, na banda larga, a posição dos fios, como que é aqui, cada fio aqui, vermelho, amarelo, o branco, cada fio aqui, o que significa, o que representa, tudo aquele tempo que eu falei, tempo de resposta. Essa tabela você tem que ter na sua oficina. Se não tem na sua oficina, liga pra gente, a gente envia essa tabela aqui, porque é muito importante, te ajuda a fazer a aplicação corretamente lá, fazer o diagnóstico corretamente. Mesmo assim, tem um catálogo eletrônico que é muito legal também. Isso aqui você pode fazer a aplicação lá, consultar no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. É muito bom porque você coloca lá motor modeliano, você consegue identificar todos os produtos que a MTE tem para aquele veículo. Se você colocar também a referência original, busca qual que é a referência cruzada com a MTE. E além de cursos de sonda lambda, a MTE tem uma plataforma que chama Oficina do Saber. O que é a Oficina do Saber? Você entra lá no nosso site, você vai ter essa plataforma aqui com mais de 40 cursos. Você vai ter curso aqui de gestão, cursos técnicos, eletricidade básica, sonda, osciloscópio, multímetro e aí vai. São mais de 40 cursos e em breve vai ter esse curso de sonda lambda bem legal para você, bem fresquinho mesmo. E toda vez que você tiver dúvidas, são vários canais para entrar em contato com a gente, tá? Você vai ter o 0800, você vai ter o WhatsApp, você tem e-mail, e com todo esse canal aqui você vai ter todas as dicas, todos os vídeos, como funciona, onde fica a peça, como instalar, você não tem como não entrar em contato com a gente, tem todas as formas de você entrar em contato com a gente, tá bom, pessoal? Então agradeço aí, espero ter ajudado com essas dicas aqui e fique atento aí no nosso site aí, em breve teremos novidades. Um abraço.